Nós pretendemos passar essa primeira hora aí conversando um pouco sobre esse tema chamado excelência do pedido, desde a entrega até efetivamente o cliente estar satisfeito. Essa aqui é a verdade. Nós pretendemos abordar praticamente 3 grandes pontos. Primeiro é como transformar informações em ação. Depois, falar um pouco sobre os níveis de estoque e, posteriormente, lucratividade e rentabilidade. Aliás, eu gostaria de iniciar conversando exatamente sobre lucratividade e rentabilidade. Qualquer que seja a instituição, ela precisa sobreviver. E hoje, mais do que nunca, para a gente sobreviver, a gente precisa ter lucro e precisa ser rentável. E muita gente pergunta, mas qual é a diferença entre lucratividade e rentabilidade? O que é que isso tem a ver com suprimentos? Né? Primeiro porque hoje, se eu olhar direitinho, quem faz preço de mercadoria é o próprio mercado. O mercado é que diz quanto está disposto a pagar por um determinado produto ou determinado serviço. Então, eu tenho que me preocupar exatamente com os custos. E aí é onde entra a área de suprimentos. Suprimentos ajudam na redução de custos, principalmente pelos custos chamados de armazenamento, pelos custos de aquisição e também pelos custos de aquisição. Eu preciso trabalhar para cada vez mais ter produtos com a melhor relação custo-benefício para a empresa. E o lucro nada mais é do que a diferença entre a receita e o custo. Né? Então, eu sei quanto é que eu estou tendo de receita, eu preciso entender e compreender a composição dos meus custos para saber se efetivamente eu estou tendo lucro ou não. Por outro lado, a rentabilidade, ela demonstra para a gente em quanto tempo aquilo que eu investi no meu negócio vai ter retorno. Então, mede-se a rentabilidade hoje em dia exatamente pela relação lucro pelo ativo. Ora, se a gente olhar direitinho, o estoque é um ativo, embora um ativo de curto prazo. Por isso que muitas empresas hoje optam pela estratégia de manter estoques pequenos. Por quê? Se vocês olharem na relação rentabilidade e lucro sobre ativo, o estoque está no denominador da equação. E, logicamente, quanto menor o estoque, mais rápido eu vou ter retorno daquele investimento que eu estou. Mas tem que ter o cuidado para não ter a chamada ruptura de estoque. Então, tudo que nós vamos falar aqui, inclusive, prende-se a essas duas coisinhas. Como levar, principalmente, a pequena e média empresa a ter lucro e como fazer com que essa rentabilidade seja a mais rápida possível, ou seja, o retorno do investimento seja o mais rápido possível. Mas, antes disso, eu gostaria de fazer 3 questionamentos. O primeiro deles é o que é administrar. Muita gente tem dificuldade, inclusive, de definir e confunde, geralmente, administrar com gerenciar. E, mais ainda, confunde também com o que é gestão. Então, mas qual é a grande diferença? O que isso tem a ver com suprimentos? Bom, em primeiro lugar, que administrar, segundo o grande guru Peter Drucker, ele dizia que administrar é obter resultado através e com as pessoas. Vamos analisar com calma e a profundidade desta frase. Obter resultado através das pessoas. Qual é a grande dificuldade que se tem de obter isso na prática? Culturalmente, nós, principalmente no Brasil, nós temos uma cultura muito centralizadora. E para que isso aconteça, a primeira coisa que eu preciso fazer é delegar. Então, para obter resultado através da minha equipe, eu preciso primeiro delegar. Mas enquanto a minha equipe não estiver preparada para executar a tarefa que eu pretendo delegar, eu tenho que estar junto com ela, fazendo com ela. Então, essa é a grande lição que o conceito de administrar nos traz. Essa que é a verdade. Obter resultado através e com as pessoas. Na área de suprimentos, eu preciso preparar principalmente o pessoal que toma conta do estoque, eu preciso preparar o pessoal que executa as aquisições da empresa, eu preciso preparar as pessoas que lidam diretamente com o cliente, fazendo chegar o produto até ele, seja o cliente interno, seja o cliente externo. Então, esse é o primeiro conceito que eu gostaria que ficasse internalizado, porque isso é o dia a dia das nossas organizações. O segundo conceito é o conceito exatamente de gerenciar. Eu digo sempre que gerenciar é uma das coisas mais importantes da empresa e, na prática, a gente gerencia uma e somente uma coisa. Né? E essa coisa chama-se exatamente informações, pela importância que hoje ele tem no processo decisório das organizações. Então, se vocês observarem direitinho, a primeira coisa que eu tenho que me preocupar no dia a dia é ter informações certas.
E dentro desse conceito de suprimento, a informação certa significa um produto bem especificado, fornecedores bem cadastrados, fornecedores bem avaliados com relação à forma como ele nos trata como cliente, obedecendo todos aqueles critérios de seleção e de necessidade do cliente, ou seja, melhor relação custo-benefício, um fornecedor que não está preocupado somente em tirar pedidos, né, para as pessoas, mas sim ser um parceiro, junto ao cliente, ajudando o cliente também a gerar resultados. Ou seja, é um processo que eu digo sempre que é da negociação win-win, a negociação win-win. Negociação win-win significa ganha-ganha. Tem que ser bom para ambas as partes. Então, o problema é ter a informação certa, ótimo, mas precisamos ter ela em tempo real, ou seja, no momento que nós precisamos para a tomada de decisão. E aí vem os controles gerenciais em cima disso.